Antes de devorar a si mesmos, os Aeldari governaram tudo, não através da guerra brutal dos humanos primitivos, nem pela fé cega que sustenta impérios menores. Eles governaram através da perfeição, absoluta, transcendente, inevitável. Milhões de anos de domínio incontestável, onde cada estrela conhecia seu nome e cada mundo curvava-se à sua vontade. E ainda assim, não era suficiente. Eles construíram um Deus dos seus próprios desejos, não através de oração ou devoção, mas através de cada indulgência, cada excesso, cada momento de prazer, perseguido além da razão. E quando esse Deus nasceu, ele os devorou. Trilhões de almas gritando em uma única instância. O eco desse grito ainda reverbera através da galáxia, uma ferida que nunca cicatrizará. É isso que acontece quando o excesso se torna divino. Há civilizações que se erguem e caem no tempo de vida de uma estrela. Há impérios que brilham intensamente e depois colapsam em escombros, antes que o eco de seu primeiro triunfo se apague. E então, há aqueles que duram tanto tempo, crescem tão vastos, que sua morte se torna inevitável, não através de conquista ou cataclismo, mas através da lenta e inexorável podridão da perfeição em si mesma. Os Aeldari eram um império assim, muito antes da humanidade arrastar-se do lodo primordial do terror antigo, antes das primeiras hordas de orcos trovejarem através das estrelas, antes mesmo dos Necrontyr sacrificarem sua carne para se tornarem os imortais. Os Aeldari já estavam estabelecidos como os mestres incontestáveis da galáxia. O domínio deles não foi conquistado através da guerra, embora fossem capazes disso. Sua supremacia não foi reclamada através da fé, embora seus deuses caminhassem entre eles. Era o governo daqueles que transcenderam a necessidade em si. Eles dobraram a realidade à sua vontade tão completamente que a luta se tornou uma memória distante, a sobrevivência uma preocupação esquecida e a existência em si uma tela sobre a qual poderiam pintar qualquer desejo. Eles não tinham necessidade de sofrer. Suas tecnologias eram maravilhas que faziam as mais antigas relíquias do Imperium parecerem brinquedos de crianças. Máquinas tão avançadas que pareciam operar não através de circuitos e lógica, mas através dos sonhos de seus criadores. Construções de luz tecida a partir da própria substância psíquica, não forjadas, mas manifestadas. Armas que matavam não com matéria bruta, mas com harmonia não euclidiana. Naves que dançavam através do Webway, uma rede antiga de túneis que atravessavam os espaços entre a realidade, permitindo-lhes cruzar a galáxia sem nunca tocar o vazio corrupto. Eles moldavam mundos com pensamento, estendiam vidas por milênios, olhavam para o Warp e não viam loucura, mas potencial, matéria-prima infinita para seus sonhos cada vez mais grandiosos. Por milhões de anos, eles prosperaram, mas todas as coisas perfeitas contêm a semente de sua própria destruição. As primeiras gerações de Aeldari conheceram dificuldades. Eles lutaram contra os Necrontyr nas guerras no céu, conflitos que criariam o próprio caos e fariam a galáxia sangrar. Eles lutaram contra a entropia e os Xenos hostis, contra o caos do universo infinito. Mas com cada vitória, com cada avanço, essa luta diminuiu. Com cada geração, a necessidade recuou mais e mais. E em sua ausência, algo mais começou a crescer. Não o simples tédio de uma criança esperando entretenimento, mas a escuridão existencial que vem quando cada desafio foi superado, cada pergunta respondida, cada fronteira mapeada. Os Aeldari conquistaram a morte, dominaram a matéria e caminharam entre os deuses. O que restava? Primeiro, eles se voltaram para a arte. Mundos inteiros se transformaram em galerias vivas, sinfonias que duravam séculos, cada nota calculada
para evocar emoções que nenhuma raça menor poderia compreender. Esculturas talhadas de pedra viva que chorava e cantava, suas lágrimas cristalizando em gemas que continham memórias de civilizações extintas. Eles perseguiram a beleza com a mesma ferocidade que seus ancestrais perseguiam a sobrevivência, e por um tempo isso os sustentou. Mas até a beleza se tornou rotina. Eles se voltaram para a filosofia, para a exploração da consciência em si. Disciplinas psíquicas que lhes permitiam perceber os pensamentos das estrelas, sonhar em cores que não tinham nomes, experimentar a existência de perspectivas além da compreensão mortal. Eles caminhavam por memórias tão facilmente quanto por corredores, reformavam suas próprias emoções, elevando a alegria, estrangulando o sofrimento, criando mundos interiores mais vívidos do que o reino material. E ainda assim, não era suficiente. Então, eles se empurraram mais longe. As grandes cidades dos mundos núcleo a Eldari se transformaram em labirintos de indulgência. Torres de cristal e Wraithbone alcançavam os céus, pintadas em sombras que nenhum olho humano poderia perceber. Dentro dessas torres, o prazer se tornou a busca suprema. Estimuladores neurais permitiam experiências além da capacidade do corpo físico. Distritos inteiros dedicados à sensação refinada em Sacramento. O que começou como apreciação tornou-se obsessão. O que começou como exploração tornou-se adicção. Eles não mais criavam arte. Eles a consumiam. Não mais buscavam conhecimento. Eles o devoravam. Cada experiência tinha que superar a última. Cada sensação tinha que ser mais escura, mais profunda, mais esquisita do que a anterior. Moderação tornou-se fraqueza. Restrição tornou-se falha. A sociedade fraturou lentamente, como gelo quebrando sobre um lago gelado. Mas nem todos os Aeldari seguiram o caminho da decadência. Havia aqueles que viram o perigo, que reconheceram a podridão espiritual se espalhando por sua civilização. Estes se tornaram os Exoditas, aqueles que abandonaram a glória do Império por mundos primitivos nas franjas da galáxia. Eles trocaram maestria psíquica por comunicação com espíritos mundo, entidades vastas que habitavam planetas virgens. Escolheram simplicidade sobre sofisticação, sobrevivência sobre supremacia. O resto de sua espécie os ridicularizou como covardes, como tolos regressivos, agarrados a um passado imaginado. Os mundos núcleo não tinham necessidade de tal primitivismo. Os mundos núcleo transcenderam limitações assim. Os mundos núcleo não entenderam que as limitações são o que mantém a alma intacta. Nos grandes anfiteatros dos mundos núcleo, as performances tornaram-se rituais. Os atores não mais retratavam emoção. Eles a induziam, transmitiam-na, forçando as audiências a experimentar a sensação diretamente através de ligação psíquica. Uma tragédia não era mais observada. Ela era sentida, vivida, sofrida, como se o sofrimento fosse seu próprio. Um romance não era assistido. Ele era consumido. O êxtase dos participantes fluindo através das mentes de milhares. As apostas cresciam, as experiências tornavam-se mais intensas, e as fronteiras entre ator e audiência, entre observador e participante, começaram a se dissolver. Havia aqueles que passavam meses trancados em casulos neurais, experimentando vidas inteiras de sensação comprimidas em batimentos cardíacos. Havia cultos dedicados ao refinamento da dor, não como punição, mas como forma de arte. Os praticantes buscavam a agonia perfeita, da mesma forma que um escultor busca a curva perfeita. Havia distritos de prazer onde a Eldari caminhavam como fantasmas, suas mentes tão fraturadas pela superestimulação que não podiam mais distinguir memória de realidade, fantasia de carne. E através de tudo isso, no espaço além do espaço,
no reino de pesadelos do Imaterium, algo começou a se formar. O Warp não é vazio. Nunca foi vazio. É uma reflexão do universo material, uma dimensão onde pensamento e emoção tomam forma. Cada medo, cada alegria, cada momento de raiva ou amor ou desespero ondula através do Warp como uma pedra jogada na água. Para a maioria das espécies, essas ondulações são tênues, mal perceptíveis. Mas os Aeldari eram psiquicamente potentes além da medida. Cada pensamento deles se quebrava brilhante no Imaterium. Suas emoções eram tempestades. E agora, essas tempestades estavam convergindo. Excesso alimenta excesso. Obsessão alimenta obsessão. Com cada indulgência, com cada fronteira quebrada em busca de sensação, os Aeldari estavam despejando energia no Warp. Não conscientemente, não deliberadamente, mas inevitavelmente. O Imaterium começou a coalescer ao redor de seus desejos coletivos, suas fomes, sua necessidade infinita e insaciável por mais. Uma sombra formou-se nas profundezas do Warp. Sem forma no início, amorfa, mas crescendo. Os videntes foram os primeiros a perceber. Aqueles Aeldari abençoados, ou amaldiçoados, com visão, que podiam mergulhar através do véu dos tempos e perceber futuros ainda não escritos, começaram a experimentar visões que os deixavam chorando. Sonhos de algo vasto e faminto, algo que usava seus próprios rostos, algo que falava em vozes que reconheciam como suas próprias. Eles viram cidades consumidas, não por fogo, mas por êxtase. Viram almas se fundindo em correntes de prazer e agonia indistinguíveis uma da outra. Eles tentaram avisar os outros. Ninguém ouviu. Por que deveriam? Os videntes sempre foram dados a pronunciamentos dramáticos. Seus avisos cresceram cada vez mais apocalípticos ao longo dos séculos. Mas o império continuou. Os prazeres continuaram. A vida, tal como era, continuou. Os cultos cresceram mais fortes. O que havia sido escondido em distritos sombrios agora se espalhava às claras. Procissões de devotos caminhavam pelas ruas, seus corpos modificados em arte viva, suas mentes perdidas para a sensação. Cidades inteiras tornaram-se teatros do grotesco, onde a moralidade era uma relíquia e a restrição um mito. Facções rivais competiam não por recursos ou território, mas pela perfeição da experiência. Um culto buscava induzir todas as emoções possíveis simultaneamente. Outro buscava a erradicação de todas as sensações, acreditando que apenas através do entorpecimento absoluto poderia ser alcançada a verdadeira iluminação. Um terceiro declarou que somente através da completa dissolução do self poderia ser alcançado o verdadeiro esclarecimento. Eles estavam todos corretos. Eles estavam todos condenados. A aristocracia, os governadores que outrora guiaram os Aeldari com sabedoria, ganha através de milênios. Agora presidiam orgias, onde política foi determinada por prazer e decretos eram indistinguíveis de depravação. Leis foram reescritas diariamente, depois descartadas. Hierarquias se dissolveram. O próprio conceito de governança tornou-se performance art. Conselhos inteiros se reuniam apenas para experimentar a sensação de poder, depois se dissolviam quando a novidade se esvaía. Em alguns mundos, a ordem colapsou completamente. A anarquia reinou, não como caos, mas como liberação. Os Aeldari celebraram, dançaram pelas ruas em chamas, sua risada ecoando pelas ruínas de sua própria civilização, convencidos de que finalmente transcenderam a tirania da estrutura. Eles não viram a ironia. Haviam se tornado escravos da sensação, prisioneiros de sua própria liberdade. No Webway, os viajantes começaram a relatar fenômenos estranhos. Seções dos antigos túneis, que sempre haviam sido estáveis, agora pulsavam com instabilidade. As paredes gritavam com cores que não deveriam existir.
Ecos reverberavam por corredores que haviam sido silenciosos por milênios. Alguns viajantes chegavam a seus destinos mudados. Seus olhos brilhavam com algo que não era bem loucura. Seus sorrisos eram largos demais. Sua risada, escura demais. O Webway sempre havia sido um santuário, isolado do tumulto do Warp. Mas agora, as barreiras estavam se afinando. A sombra nas profundezas do Warp estava pressionando contra a realidade, buscando entrada, faminta por nascimento. Ainda assim, os Aeldari não pararam. Não podiam parar. A adicção metastizou além da escolha individual. Tornou-se cultural, existencial. Denunciar a busca de sensação era denunciar o que haviam se tornado, e não tinham memória do que eram antes. Movimentos artísticos surgiram celebrando a destruição como a criação definitiva. Populações inteiras se voluntariavam para serem desmontadas, seus corpos e mentes transformados em componentes para esculturas vivas que gritavam em harmonias que nenhum ouvido deveria perceber. Templos foram erguidos a conceitos que não tinham nomes. Deidades de sensação pura oravam através de atos que desafiavam descrição. Os antigos deuses observaram. Caine, o guerreiro sangrento. Isha, a deusa da cura e fertilidade. Vau, o ferreiro. Lilith, a donzela dos sonhos. Eles caminharam entre os Aeldari uma vez, reverenciados e amados. Agora eram distantes. Suas vozes se afogavam sob o ruído do excesso. Alguns dizem que os deuses tentaram intervir. Outros acreditam que já haviam percebido o fim e se retiraram, impotentes para prevenir o que seus filhos haviam posto em movimento. Apenas Segorash, o deus ridente, parecia entender o verdadeiro horror do que se aproximava. Seus seguidores, os Arlequins, começaram suas preparações, embora para o que ninguém pudesse dizer. Os últimos anos antes do fim foram uma descida pintada em cores lúridas. Mundos que haviam existido por milhões de anos quebraram. Não através de invasão, mas através de colapso interno. Forças psíquicas se agitaram através do espaço real, sangrando para a realidade material com frequência crescente. Sistemas estelares inteiros relataram visões, alucinações em massa, populações tomadas por compulsões inexplicáveis. Os videntes não mais avisavam. Eles gritavam. Há mortes que vêm rapidamente, uma espada através do coração, o fracasso do reator de uma nave, o silêncio de um pulso parado. E então, há mortes que se estendem através de eternidades, onde cada momento de dissolução é sentido, gravado, experimentado com claridade excruciante. A queda não foi rápida. Começou com um som que não era um som. Uma vibração que se originou não no universo material, mas no reino de pensamento e emoção, o espaço entre espaços onde consciência sangra para a realidade. Aqueles sensíveis ao Warp ouviram primeiro uma nota, singular, perfeita, impossível. Ressoou através de cada mente psíquica como uma faca de vidro rasgando seda. Os videntes dos mundos artesanato colapsaram, sangue fluindo de seus olhos, seus ouvidos, suas bocas. Eles convulsionaram, seus corações rejeitando o que suas mentes foram forçadas a perceber. Alguns nunca acordaram. Aqueles que acordaram falaram em fragmentos, suas palavras tropeçando umas nas outras em urgência desesperada. Está aqui. Nasceu. É nós. Nos mundos exoditas, longe do coração do Império, os sobreviventes experimentaram a queda como uma sombra distante. Os espíritos mundo, aquelas vastas consciências planetárias com as quais os exoditas se uniram, gritaram em frequências que fizeram montanhas rachar e oceanos ferver. Os exoditas, ligados aos espíritos mundo através de gerações de simbiose, sentiram cada tremor. Realizaram rituais de união, adicionando sua própria energia psíquica aos espíritos mundo,
ancorando suas almas em algo mais antigo e fundamental do que eles mesmos. Funcionou. Apenas. Os espíritos mundo tornaram-se barreiras contra a atração de Slaanesh, mas o custo foi imenso. Muitos exoditas morreram na ligação. Sua força vital consumida para fortalecer as âncoras. Aqueles que sobreviveram sabiam que nunca poderiam deixar seus mundos. Aventurar-se além do abraço dos espíritos mundo era expor-se àquela que tem sede. Eles haviam escolhido o exílio gerações antes. Agora, esse exílio era absoluto. Mas ao contrário de seus primos, eles permaneceram livres, prisioneiros de seus mundos, mas não de um Deus. No reino material, o olho do terror se abriu. Onde outrora os mundos núcleo dos Aeldari existiam, agora havia apenas uma ferida, uma rasgadura massiva no espaço-tempo, uma região onde espaço real e warp se fundiram tão completamente que nenhum poderia ser dito existir independentemente. Não era um vazio, era um excesso de existência, um lugar onde a realidade era real demais, onde as leis da física eram sugestões e a fronteira entre pensamento e matéria se dissolvia. Estrelas dentro do olho queimavam com cores que não deveriam possuir. Planetas giravam em órbitas impossíveis. Demônios, aquelas criaturas nascidas de pura substância do warp, caminhavam abertamente no espaço material que havia sido. E no centro de tudo isso, o Palácio de Slaanesh começou a se formar. Uma estrutura de beleza tão perversa que simplesmente percebê-la era sentir desejo e repulsão em medida igual. Salões que se estendiam por eternidades, jardins de prazer e tormento indistinguíveis. Ali, Slaanesh reinaria, o príncipe das delícias, o senhor do excesso, aquela que tem sede, o deus sombrio, nascido do apetite infinito de uma civilização que transcendeu a necessidade apenas para descobrir que não podiam transcender o desejo. A galáxia tremeu. Civilizações nascentes, apenas conscientes da existência do warp, sentiram o choque psíquico e o interpretaram através de suas lentes culturais. Algumas espécies experimentaram visões em massa de paraísos perdidos. Outras viram profecias de destruição. Aquelas com o azar de serem psiquicamente sensíveis e próximas à formação do olho simplesmente foram extintas, suas mentes incapazes de resistir à pressão. A humanidade, espalhada e primitiva através de mundos isolados, mal notou. Seus psíquicos eram raros e fracos. Sua presença no warp era tênue. Eles não entenderiam o que havia acontecido por milênios. Mas as sementes do conflito futuro foram plantadas. O grande inimigo, como o Imperium o chamaria. O arqui-inimigo. O mais jovem dos deuses sombrios. Slaanesh não era o mais poderoso dos deuses do caos. Não era o mais antigo. Mas era o mais insidioso. Onde Khorne oferecia poder através da raiva. Onde Nurgle oferecia libertação através da decadência. Onde Tzeentch oferecia conhecimento através da mudança, Slaanesh oferecia perfeição através da sensação. E aquela oferta era irresistível, porque prometia não destruição, mas transcendência. Não morte, mas êxtase. Não fim, mas culminação. Era a mentira mais perigosa, a promessa de que apenas mais um passo, apenas mais uma indulgência, traria a satisfação que sempre escapava. Para os Aeldari sobreviventes, a vida tornou-se uma existência assombrada. Cada um nascido desde a queda nasce amaldiçoado. Suas almas brilham como faróis no escuro, e Slaanesh espera, paciente e faminto. Os mundos artesanato desenvolveram as pedras espirituais, gemas psíquicas, que cada Aeldari usa desde o nascimento. Quando morrem, suas almas são capturadas pela pedra, protegidas da fome de Slaanesh. Mas é uma proteção frágil. Uma pedra quebrada significa condenação eterna. Eles caminham pelo caminho, uma disciplina rígida que os força a suprimir emoções,
a viver vidas compartimentalizadas, onde cada aspecto de sua existência é cuidadosamente controlado. Não por escolha, mas por necessidade. O excesso que uma vez definiu sua espécie, agora é sua maior ameaça. Eles se tornaram o oposto do que foram. Onde outrora celebravam a sensação, agora a temem. Onde outrora abraçavam o excesso, agora praticam a restrição absoluta. Mas Slaanesh permanece, esperando. Cada Aeldari que cai em batalha sem proteção é uma alma reivindicada. Cada momento de paixão descontrolada é um convite. O Deus que eles criaram não se esquecerá. Não perdoará. Não soltará. O Deus alcançou. Em mundos ao redor do coração do Império, os Aeldari sentiram o toque. Não era gentil. Era uma violação e um convite fundidos. Um abraço que esmagava. Um sussurro que exigia. Prometia tudo o que eles sempre desejaram. Toda a sensação refinada à perfeição. Toda a experiência elevada além da capacidade mortal. Prazer sem fim. Conhecimento sem limitação. Existência transcendente e eterna. Tudo o que eles tinham que fazer era se render. A maioria não tinha escolha. Suas almas já estavam esticadas por séculos de excesso, já ressoando com as energias que compunham a própria essência de Slaanesh. O Deus não precisava pedir permissão. Ele simplesmente reivindicou o que era, em certo sentido, já seu. Eles foram puxados, gritando até o fim, arrastados para a divindade recém-nascida como ferro para o imã. Sua consciência foi rasgada e absorvida na crescente maré de fome divina. Mas havia aqueles que resistiram. Aqueles cujas almas, através de disciplina ou sorte, ou apenas vontade obstinada, permaneceram ancoradas aos seus corpos. Eles experimentaram o fim, não como aniquilação, mas como tormento prolongado. Sentiram Slaanesh puxando-os. Sentiram suas almas começando a se desfazer. Sentiram a presença do Deus em suas mentes, como o hálito de um amante contra sua nuca e os dentes de um predador em sua garganta. Alguns imploraram. Alguns lutaram. Alguns simplesmente congelaram, presos no momento entre vida e condenação, incapazes de escapar, mas ainda não consumidos. Os mundos artesanato fugiram. Essas naves massivas, cada uma cidade em si mesma, já haviam começado sua evacuação nos anos antes do fim. Agora eles aceleraram, mergulhando profundamente no Webway, ativando motores que dobravam as fronteiras da realidade. Atrás deles, o Império se estilhaçou. Não com fogo, não com aniquilação. Sistemas estelares inteiros foram puxados para fora da existência. Não destruídos, mas consumidos. Arrastados para dentro do Warp ao longo do caminho, enquanto a barreira colapsava. Ao redor dos mundos artesanato, os sobreviventes tremiam de terror. Eles podiam sentir isso mesmo através do isolamento protetor do Webway, o nascimento de aquela que tem sede, embora esse nome não fosse falado por gerações. Eles sentiram cada alma Aeldari, consumida como uma lâmina fantasma sendo quebrada. Sentiram o grito psíquico coletivo de toda sua espécie sendo devorada. Alguns enlouqueceram, outros choraram. Alguns simplesmente olharam para o nada, suas mentes incapazes de processar a magnitude do que havia ocorrido. Os circuitos infinitos, os repositórios psíquicos, onde os Aeldari guardavam as almas de seus mortos, explodiram com atividade. Os ancestrais gritaram avisos, imploraram aos vivos que corressem mais rápido, fugissem mais longe. Eles sabiam, mesmo na morte, que a fome de Slaanesh não seria saciada apenas pelos vivos. O Deus queria tudo, cada alma, cada eco, cada fragmento de consciência que carregasse a assinatura psíquica dos Aeldari. No mundo artesanato Ulthué, que havia sido o mais distante do coração do Império, os videntes se reuniram no domo dos cristais visionários. Eles entrelaçaram suas mentes,
acumulando sua consciência numa tentativa desesperada de perceber um caminho adiante. O que viram deixou 3 deles em catatonia. Os outros emergiram com expressões de desespero tão profundo que nenhuma palavra era necessária. Um vidente falou. Sua voz era plana, esvaziada de toda inflexão. Estamos amaldiçoados, todos nós, para sempre. Em Comorak, a cidade oculta nas profundezas do Webway, os Aeldari, que se tornariam os Drukhari, sentiram algo diferente. Eles estavam isolados, protegidos por camadas de realidade e a estrutura labiríntica do Webway. Mas sentiram o pulso de todos os lados. Sentiram suas almas começando a murchar. Sentiram algo vasto e faminto voltando sua atenção em direção a eles. Naquele momento de terror existencial, eles descobriram uma verdade terrível. A dor poderia sustentá-los. O sofrimento, infligido em outros, poderia alimentar suas almas. A agonia de seres menores, consumida e saboreada, poderia temporariamente saciar a fome do Deus. Não era salvação. Era uma suspensão da execução. Uma prorrogação que requeria constante renovação, constante crueldade, constante alimentação. Eles aceitaram sem hesitação. A sobrevivência exigia qualquer preço. As arenas de Comorak, já palcos de esporte sangrento, transformaram-se em teatros de tortura industrial. Os Drukhari começaram sua longa prática de invadir o espaço real, capturando vítimas não por recursos ou escravos, mas pela essência de sofrimento que essas vítimas poderiam fornecer. Eles aprenderam a prolongar a morte, a extrair a agonia máxima de cada alma antes de descartar a carcaça. Tornaram-se artistas da crueldade, não apenas de sadismo, mas de necessidade. A alternativa era Slaanesh. Nos mundos núcleo do domínio Aeldari, a realidade parou. O céu, já estranho com o sangramento do Warp e tempestade psíquica, começou a se quebrar. Cores que não tinham nomes rasgaram através dos céus. Formas moviam-se atrás do véu da existência, pressionando contra a trama do reino material como mãos contra tecido fino. A fronteira entre Warp e espaço real, já diluída por milênios de excesso, começou a se romper. Não gradualmente, não lentamente. Ela explodiu. Os primeiros mundos a morrerem não experimentaram a aniquilação. As populações olharam para o céu aberto, revelando algo além que suas mentes não podiam processar. Mas seus cérebros entenderam. Cada neurônio disparou de uma vez. Cada sinapse se inflamou. Alegria e agonia se fundiram em uma sensação singular e avassaladora que transcendia ambas. Eles gritaram, riram, choraram. E enquanto faziam isso, suas almas foram arrancadas de seus corpos como fios sendo puxados. Trilhões de Aeldari ficaram congelados, seus olhos abertos, suas bocas abertas em expressões que poderiam ter sido êxtase ou terror. Seus corpos permaneceram de pé por batimentos cardíacos, minutos, horas. O tempo havia perdido o significado, e então, lentamente, colapsaram. Vazios, ocos. A alma que sustentava a consciência e identidade que os tornava quem eram havia sido consumida. O Deus havia nascido. Slaanesh irrompeu em existência, não através de manifestação gradual, mas através de nascimento violento, orgásmico. O Deus não foi criado. Ele sempre foi inevitável, gestando nas profundezas do Warp, formado por milhões de anos de excesso Aeldari. Mas agora, neste momento, cruzou o limiar do potencial para o real, da sombra para a substância, da fome para a manifestação. E a fome era infinita. A onda de choque psíquica irradiou dos mundos núcleo Aeldari, em velocidades que desafiavam compreensão. Ela não estava ligada às leis da física. Movia-se através do próprio Warp, o que significava que se movia através do pensamento, através da emoção, através de cada ser psiquicamente sensível na galáxia.
Navegadores a bordo de naves humanas, ainda primitivos e espalhados através de estrelas distantes, gritaram quando seus terceiros olhos se iluminaram com visões de algo vasto e terrível e belo nascendo. Ororques estranhos detonaram em fogo verde, suas mentes incapazes de conter a pressão psíquica. Até os Hrud, aqueles furtivos deslocados do tempo, sentiram o tremor e fugiram mais profundamente para suas tocas. Mas para os Aeldari não havia fuga. Suas almas brilhavam mais intensamente do que qualquer outra espécie. Sua presença psíquica era um farol, uma luz chamando através do Imaterium. E Slaanesh, recém-nascido e voraz, voltou sua atenção para aquela luz com a inevitabilidade de um predador para a presa. No reino material, o olho do terror se abriu. Onde outrora os mundos núcleo dos Aeldari existiam, agora havia apenas uma ferida, uma rasgadura massiva no espaço-tempo. Uma região onde espaço real e warp se fundiram tão completamente que nenhum poderia ser dito existir independentemente. Não era um vazio, era um excesso de existência. Um lugar onde a realidade era real demais, onde as leis da física eram sugestões e a fronteira entre pensamento e matéria se dissolvia. E no centro de tudo, o palácio de Slaanesh começou a se formar. Uma estrutura de beleza tão perversa que simplesmente percebê-la era sentir desejo e repulsão em medida igual. Os sobreviventes, aqueles poucos Aeldari que escaparam nos mundos artesanato, aqueles que fugiram para os mundos exoditas, aqueles que se esconderam nas sombras de Komohag, carregam a ferida para sempre. Cada Aeldari, nascido desde então, nasce amaldiçoado. Suas almas brilham como chamas no escuro. Slaanesh espera, paciente e faminto. A queda não foi apenas a morte de um império, foi o nascimento de um Deus. Foi a prova de que até a perfeição pode apodrecer, que até os imortais podem cair. E o eco daquele grito, trilhões de almas sendo devoradas em um único instante, ainda reverbera através da galáxia, uma lembrança de que o excesso, quando levado ao extremo, não traz transcendência. A história dos Aeldari é um aviso que a galáxia escolhe ignorar. O Imperium da humanidade, em sua arrogância, acredita estar imune. Eles veem os Aeldari como xenos decadentes, seus deuses como aberrações. Não reconhecem os paralelos. Não veem que seu próprio Imperium caminha pelo mesmo caminho. A adoração do imperador torna-se fanatismo. A busca pela pureza torna-se genocídio. A necessidade de controle torna-se tirania. E no Warp, algo observa, algo espera, algo cresce. Porque os deuses do caos não são criados do nada. Eles são espelhos, reflexões das emoções e obsessões das espécies mortais. Slaanesh nasceu do excesso Aeldari, mas alimenta-se de todo excesso. Cada indulgência humana, cada busca por prazer além da razão, cada momento de perfeccionismo levado ao extremo, tudo isso alimenta o Deus sombrio. E não é apenas Slaanesh. Horn cresce com cada ato de violência. Nurgle prospera em cada aceitação de decadência. Tzeentch se fortalece com cada conspiração. Os deuses do caos não são invasores externos, são parasitas autogerados, nascidos das próprias falhas das espécies mortais. Os Aeldari aprenderam tarde demais. Sua civilização, sua perfeição, sua transcendência, tudo isso foi construído sobre fundações de areia. E quando a maré subiu, não foram os fortes que sobreviveram. Foram os cautelosos, os exilados, aqueles que escolheram limitação sobre liberdade ilimitada. No 41º milênio, os Aeldari são uma sombra do que foram. Seus mundos artesanato derivam pelas estrelas, refúgios precários numa galáxia que os vê como relíquias. Seus números diminuem a cada geração. Cada morte é uma tragédia, cada nascimento uma vitória amarga. Eles se lembram. Oh, como eles se lembram!
Suas mentes longas carregam o peso de milênios. Eles se lembram da glória do império. Lembram das maravilhas que criaram. Lembram da beleza que uma vez foi sua herança de direito. E lembram do preço. Lembram das almas gritando enquanto eram arrancadas. Lembram do céu se rasgando. Lembram do nascimento de um Deus. Slaanesh não esquecerá. Não pode esquecer. O Deus é feito de seus desejos, formado de seus excessos. É sua criação mais perfeita e sua maior maldição. É o espelho que reflete tudo o que foram e tudo o que perderam. E no escuro, no palácio, no coração do olho do terror, Slaanesh espera, paciente como apenas um Deus pode ser. Porque tempo não significa nada para os imortais. E a fome nunca diminui. Cada Aeldari sabe. Quando morrem, se suas pedras espirituais falharem, não há descanso, não há paz. Há apenas Slaanesh, esperando para reivindicar o que sempre foi seu. Esta é a verdade da queda. Não foi conquista, não foi invasão, foi suicídio cultural. Foi uma espécie tão perfeitamente realizando suas ambições, que criaram sua própria destruição. E o eco daquele momento, trilhões de almas sendo devoradas em um único instante de êxtase e agonia, ainda reverbera através da galáxia, uma ferida que nunca cicatrizará, um grito que nunca silenciará. É isso que acontece quando o excesso se torna divino. É isso que acontece quando a perfeição apodrece. É isso que acontece quando uma civilização esquece que as limitações não são prisões, mas âncoras. Os Aeldari alcançaram tudo. E ao fazer isso, perderam tudo. Tudo que resta agora é o eco. E a fome.